primeira reunião ordinária do ano de 2024. Saudamos a presença aqui de todos os expositores. Conforme prevê o nosso regimento interno, nesse momento nós abrimos aqui a inscrição para o momento aberto. Quem quiser fazer uso da palavra, vamos lá. Luiz também, tá? Oi! Então, sabe o que eu fui procurar? Eu fui procurar a resolução. Eu tenho que fazer uma checada de lista de arquivos. Bom, então, inscritas Ana, Mônica, seu Filete, Luiz, Márcia, seu Valdir e Mariante. E já chegamos nas 7 inscrições. Relembrando, são 3 minutos por fala, e eu vou pedir que a gente controle aqui. E como já em outras reuniões houve reclamação sobre a questão do tempo, então, quando concluir, vai ser assim, conclua, tá? Para a gente garantir, porque senão, porque às vezes a pessoa também está falando alto, como não tem nenhum outro sistema aqui, para a gente garantir que isso funcione. Mas então, vamos lá. Ana, tem a palavra, na sequência a Mônica. Aqui no meio, tá? Para não dar microfone. Boa noite, gente. Meu nome é Ana Paula Scatolin, eu sou conselheira local de saúde lá no Barão Geraldo. Hoje eu vim me despedir do Conselho Municipal de Saúde. Eu estou entregando a minha cadeira do Conselho Municipal de Saúde e vou ficar só lá no Conselho Local de Saúde, lá do Barão, do meu território, tá? Eu agradeço muito tudo que eu aprendi aqui com vocês, mas para mim ficou um pouquinho pesado toda essa militância e eu pedi para sair. Continuo, sim, na luta antimanicomial, continuo defendendo o CAPS e a saúde mental. Vou continuar lá no Conselho Local de Saúde defendendo o meu território, tentando levar mais aparelhos de saúde e centro de saúde para o Barão Geraldo. E eu vim falar um pouco sobre a falta de vacina varicela nos postos de saúde. A população está tendo dificuldades de matricular seus filhos nas escolas, porque a escola pede que a vacina esteja em dia. Mas a varicela está em falta nos postos e não tem previsão de chegada. Gente, como a gente vai matricular nossos filhos sem dar a vacina de catapora? Então, eu gostaria que a gestão pudesse esclarecer quando voltará a vacina da catapora, porque isso está impedindo a população de matricular seus filhos na escola. E então, quero que resolva logo isso. Eu agradeço muito a todos os companheiros, todos podem contar comigo, que não é porque não tem cadeira de Conselho Municipal que a gente sai da militância, né? Porque defender o SUS é prioridade na minha vida. E eu agradeço muito. Obrigado, Ana Paula. A próxima é a Mônica. Boa noite, gente. Eu sou Mônica, eu sou usuária de saúde mental do CAPS Estação, sou conselheira aqui também, e eu vim fazer um convite para todo mundo de Campinas, que saiu uma ideia da Comissão de Saúde Mental do Conselho Municipal, em parceria com a Faculdade de Enfermagem da Unicamp e com a Coletiva Nacional de Mulheres Antimanicomiais. Vai ter uma formação do dia 29 de janeiro ao 2 de fevereiro na Unicamp, sobre a reforma psiquiátrica brasileira, sobre o movimento da luta antimanicomial, sobre o cuidado antirracista, sobre as questões de gênero. É um curso de graduação gratuito, a universidade é pública, a gente precisa ocupar a universidade com pessoas que não só os que se acham intelectuais. Então, o convite está feito, acho que é uma troca interessante, que vai estar dando aula não apenas professores com formação acadêmica, mas
as pessoas que vivem essa experiência do sofrimento em si. Então vai ser bem bacana. Espero. A inscrição tem um formulário de inscrição, está com poucas vagas, está disponível no site, no Instagram da Coletiva das Mulheres. Eu não sei se já está na plataforma do Conselho, mas na Coletiva das Mulheres tem formas de inscrição, tá bom? Obrigada. Obrigado, Mônica. Seu Filete. Boa noite, senhoras e senhores. Eu sou do conselho aqui do Conselho Municipal do CS Santa Rosa e da Rede Mário Gato. Informando para vocês, a UPA Campo Grande está uma dificuldade danada, certo? Até para fazer triagem leva 5 horas. Então eu estou avisando vocês, certo? Que a situação está feia lá na UPA Campo Grande, certo? E também no CS Santa Rosa, certo? Também está complicado, certo? A pessoa está pedindo para entrar na internet para ver o exame. Então é isso daí que eu estou avisando vocês, certo? Assim não dá, certo? Porque a pessoa que não tem internet, então é complicado, né? Então eu falo com vocês aí, certo? Que a situação está ficando feia na parte do SUS, certo? Não sei se é na parte do SUS ou na parte daqui de cima. Ok? Obrigado, seu Filete. Luiz Felicidade. Boa noite a todos. Eu vou ler aqui para vocês uma carta. Eu sou conselheiro de saúde lá do CS Santa Rosa, da UPA do Campo Grande. Antes de ler a carta, eu vou tentar ser breve. Sexta-feira chegou às 5 horas, como o senhor Antônio falou, a fila de espera para triagem, viu? Para triagem. 7 horas para atendimento médico e mais de 8, 9 horas para a pessoa ser medicada e sair da UPA do Campo Grande. Então nós estamos aqui para denunciar, porque não é esse o atendimento que nós merecemos. É importante que todos saibam disso. Terceirizar o serviço de saúde e está lamentável o que está acontecendo na UPA do Campo Grande. E pessoas com falta de ar, com cilindro de oxigênio acabando lá, esperando, pessoas com AVC esperando, idosos esperando. É isso que está acontecendo na UPA do Campo Grande. Então a gente vem aqui também trazer essa informação e a Secretaria de Saúde tem que tomar providência urgente, né? E o prefeito também, que ele está aí, ele tem que cobrar a Secretaria de Saúde e fazer a gestão. Eu vou ler a carta aqui do Conselho de Saúde sobre esses cartazes que estão aqui, que há 12 anos está entrando lama no CS do Santa Rosa. É uma vergonha o que está acontecendo aqui. Nós fomos no Ministério Público agora no início do ano e ainda continua essa situação aqui. Estamos aqui nesse Conselho de Saúde Municipal para denunciar e cobrar providências da Secretaria de Saúde sobre o problema da água pluvial que desce pelo barranco em frente à entrada do CS de Saúde, com lama e adentro o pátio. É impossível acessar a unidade em dias de chuva, principalmente crianças, idosos e gestantes. Após várias reclamações pelos conselheiros locais de saúde ao Distrito Noroeste, à Secretaria de Saúde, a única ação feita foi um jogo de empurra-empurra do Serviço Público e Secretaria. O paliativo feito até o momento em nada resolveu. A lama também, que podemos chamar de água suja, ela fica acumulada nas canaletas, né, por um bom tempo. Pois além de impedir e comprometer o atendimento, a sujeira fica parada por lá. O Conselho de Saúde Local entrou no Ministério Público com o protocolo 131/23 no dia 2 de maio de 23, que segue cobrando providências da Secretaria, está lá no Ministério Público. Até o presente momento o problema continua. Fica aqui registrado nossa insatisfação com a Secretaria de Saúde, que não toma providência. Até quando essa situação vai permanecer? Cadê nossos direitos? Vamos continuar na lama por tamanha responsabilidade? Até quando? Exigimos uma solução imediata. Segue em anexo imagem da situação precária nos dias de chuva. Assinam os conselheiros que estão aqui presentes. A gente queria pedir à mesa também que protocolasse aqui, deixasse com vocês e a gente cobra providência. Chega de esperar 12 anos entrando lama lá na rampa, no acesso principal, e os usuários não podendo ser atendidos. É um absurdo o que está acontecendo. Obrigado. Obrigado, Luiz. A Márcia. Depois, São Valdir.
Gente, a gente veio denunciar uma situação que está acontecendo em Barão Geraldo. Não sei se vocês já ouviram falar do projeto Efraim, que existe em Sousas. Em Sousas foi declarado como utilidade pública um projeto que a Igreja Evangélica realiza como sendo comunidade terapêutica, e de Sousas, parece que eles foram expulsos, enfim, aconteceu alguma coisa lá, eles foram para Barão Geraldo. E há muitos anos eles estão lá, e a situação está ficando difícil porque eles, lá tem mais de 300 pessoas, não é internação, né? Eles saem bastante, e a gente está com problemas assim, eles saem muito e realizam furtos nas casas, eles estão batendo nas casas, pedindo coisas, eles são extremamente inconvenientes, grosseiros. Quando a pessoa não dá alguma coisa, eles brigam, eles xingam. E os comerciantes de Barão também estão muito revoltados, porque eles entram nos estabelecimentos com mochila e saem com mochila cheia, então tem que abordar aquela coisa absurda. O roubo de carro aumentou, o roubo de bicicleta, o roubo das casas, a Vila Santa Isabel também está se ressentindo muito disso. Então a gente veio fazer uma denúncia e assim, a gente gostaria que existisse CAPs em Barão Geraldo e não comunidade terapêutica, porque comunidade terapêutica a gente sabe que não cura. A gente gostaria que tivesse CAPs em Barão Geraldo e é isso que a gente vem reivindicar. A gente tem um abaixo-assinado e uma moção de repúdio, e a gente tem um abaixo-assinado que a gente protocolou na ouvidoria semana passada. Então esse abaixo-assinado dos moradores é no sentido de dar uma solução. A gente sabe que a vigilância sanitária já foi lá, achou um horror aquilo, os vizinhos dizem que aquilo ali está virando uma cracolândia, que aquilo tem a ver com PCC, com milícia, enfim. Então a gente está bem aterrorizado com essa situação, que a coisa está aumentando. O centro de saúde, quando a gente fez reunião semana passada, a coordenadora também colocou que eles chegam em grupos grandes de 15, 20, às vezes até 25 pessoas. Eles pegam todas as fichas de atendimento de odonto, adulto, brigam porque está demorando, eles fazem um alvoroço dentro do centro de saúde. A unidade de saúde não está comportando tanta gente, então são todos os SUS dependentes, não são de Campinas, a grande maioria vem de fora. E assim, e aumentou muito a quantidade de tuberculose no distrito e de sífilis. E coisa assim que não acontecia, né? A situação está muito aquém do que é hoje. Então está assim uma coisa bem complicada e a gente veio denunciar e pedir providência. Vamos protocolar, a nossa conselheira vai protocolar essa moção, porque precisamos fazer movimento social para que isso não permaneça lá, aumentando essa dificuldade e não tratando as pessoas que necessitam desse apoio da saúde, do grupo mental. Então é isso que nós viemos buscar aqui como população e moradores do bairro que estão sendo diretamente afetados. Eu confesso que eu tenho medo de entrar na minha casa, porque eles andam de bando, a gente chega desconfiado, então são várias situações que colocam a gente em risco e o pior, eles não têm o tratamento adequado. Tem casos de percevejos, né, que eles não conseguem anular também lá dentro, então isso significa que não tem higiene, né, que tem sérios problemas mesmo. Obrigado. Então a gente registra aqui. A gente fica aqui registrado, encaminhando esses documentos. A gente agradece aqui que tenha sido trazido e é importante colocar. Seu Valdir pode falar e depois a gente vai dialogar. Também a gestão, a gente vai pedir que se coloque em relação ao que foi dito. Seu Valdir, por favor. Bom, Valdir Oliveira, sou conselheiro local, distrital e municipal lá do Norte. Essa questão dessas, embora é um assunto que outras pessoas fizeram, mas quando eu fazia parte do comissariado de menores, já existiam essas entidades aqui em Campinas, que vinham aqui e ficavam vendendo as coisas pelos faróis o tempo todo. Né? De outras cidades que não tinham nada a ver com Campinas, mas vinham para cá, porque olha, Campinas, né? Vou dizer assim, é a capital da região. Então vamos para Campinas, né? Não é fácil assim. Aí eu pergunto, se acontece isso lá no CS de Barão Geraldo,
eu pergunto, a Guarda Municipal faz o quê? Porque, se não me engano, segundo o artigo 144 da Constituição, a Guarda Municipal foi criada para tomar conta dos prédios públicos, da prefeitura, né? E eles fazem o quê? Acho que nem aparecem lá, se não me engano, né? Porque lá no Anchieta nunca vão. E quando vão, fica 5 minutos e vai embora. 5 minutos é surreal, né? Aí você tem que chamar a polícia. Mas só que os funcionários não podem chamar a polícia porque tem a Guarda Municipal. Ele tem que chamar a Guarda Municipal. A Guarda Municipal vai lá, olha assim e vaza. Vai mexer para onde, né? Nunca se sabe onde eles estão. Bom, mas eu não vim bem falar disso, sabe? Eu vim falar aqui de duas coisas interessantes. Primeiro, está aqui no jornal, no Correio Popular, no dia 12 de janeiro, dizendo assim, mantenedora do Hospital da PUC estuda a aquisição da maternidade. Legal isso, né? E aí eu pergunto, o que está acontecendo? Bom, a maternidade sempre está no sufoco. Agora, de repente, vai ser vendida para a PUC. Bom, tudo bem. Vamos aí, né? Valeu, Roberto. Aí no dia 13 de janeiro, no dia seguinte, em vigor, tabela SUS paulista deverá aliviar a situação financeira do hospital. Muito bem. Segundo o Estado, o investimento será de 2 bilhões e 800 milhões de reais em Campinas. Serão contemplados inicialmente maternidade, Santa Casa, Beneficência Portuguesa e Hospital da PUC Campinas. E eu pergunto, o Mário Gato nem falava. E aí, como é que faz, né? O Estado vai dar 2 bilhões e 800 milhões de reais para entidades particulares e para o Mário Gato nem R$1. Nem uma caixa de maçã, um sorvete, um chiclete. Não, não vai dar. E eu pergunto, o Mário Gato não recebe, não tem direito a receber nada. Sabe? Esses absurdos que a gente fica vendo. Ah, esqueci uma coisa, o prefeito é médico. E é lotado, aonde? No Hospital Municipal Dr. Mário Gatti. E eu fico pensando, ele já aposentou do Mário Gatti? Se ele não vencer a eleição desse ano, ele vai ter que voltar para o Mário Gatti? Mas o ponto-socorro foi terceirizado do Mário Gatti. Ele não vai voltar para lá. Para concluir seu dia. Então eu pergunto, ele vai para o centro de saúde? Ou ele vai sair fora? Sabe, é uns absurdos assim que a gente fica pensando. Isso sem contar outras coisas, né? Isso sem contar... vou dizer uma coisa para vocês. Tomem cuidado na Campos Sado, que agora a calçada tem degrau. Tá? Muito perigoso isso, tá? Calçada com degrau foi uma coisa que eu nunca vi na minha vida. Estou vendo em Campinas. Aliás, né? Campinas sempre é pioneira, em primeiro lugar, em qualquer coisa errada. Tá? Obrigado, senhor. Senhor Roberto. Bom, queria, não estava nos planos, mas eu queria aqui me dirigir a Ana Paula e dizer que, como militante da luta pelos direitos humanos e pela saúde, independente de estar na presidência do Conselho, eu registro aqui a minha admiração pela militância, lamento, né? Vou dizer assim, se for possível reavaliar, peço, né? Até porque para muita gente talvez não pareça, mas não é fácil ser conselheiro e conselheira e conselheire quando se exerce de fato da maneira que tem que ser, sendo crítico, sendo questionadora, né? Isso não é fácil, traz consequências. E ainda mais quando muitas vezes eu quero dialogar aqui assumindo uma parcela de responsabilidade disso, não como presidente, como conselheiro, e conselheiro acho que todos. Quando a gente não consegue, por exemplo, evitar que nos nossos espaços a gente tenha situações de discursos agressivos e muitas vezes incompreensões daquilo que está sendo colocado. A gente... No final do ano tivemos uma coisa importante que foi a criação da Comissão Permanente de Saúde da População Negra. E às vezes a gente esquece que no cotidiano da militância a gente convive com tudo isso. Se alguém aqui nesse conselho tiver coragem de falar que não é e não atua
com práticas machistas, no mínimo os homens pelo menos, eu peço que repensem um pouco a vida. Primeira coisa que a gente deveria fazer, né, para entender qual é o nosso papel aqui e não ficar reproduzindo violência, como muitas vezes acontece. Então eu queria fazer primeiro esse registro e pedir a Ana Paula que a gente possa dialogar um pouco mais, porque a coisa não está fácil, a Ana Paula sabe disso, mas a coisa não está fácil como coletivo. A gente tem várias demandas e vários desafios aqui como conselho, e temos preparando conferências, coisas que vão ser colocadas aqui. A outra questão que eu queria colocar é a respeito do que foi trazido aqui em relação a Barão e a situação dessa comunidade terapêutica. Comunidades terapêuticas, em essência, são espaços de violações de direitos. As que foram fiscalizadas até hoje, todas foram encontradas dados concretos de prática de tortura. Tortura. Então, quando a população de Barão Geraldo traz essa questão aqui, é para a gente pensar a que ponto chegou que a gente não conseguiu avançar na reforma psiquiátrica, não conseguiu sequer acabar com todos os manicômios. Todo manicômio é tortura. Todo manicômio é tortura. Não existe. Nunca houve um manicômio, não houvesse, porque o princípio do manicômio, o que ele fazia, que era aprisionar as pessoas por uma situação de sofrimento mental, já era tortura. E a gente não conseguiu dar conta disso, e hoje, esse quadro que acontece em vários lugares, não só aqui. E que bom que a população de Barão Geraldo, além de denunciar a situação, traz uma demanda que a gente vai ter que retomar, inclusive na Comissão de Saúde Mental, nas deliberações da Conferência Municipal de Saúde Mental, que apontou: Campinas não tem o número de CAPs adequado. Não tem. Isso é fato, isso já foi colocado várias vezes e a gente não conseguiu avançar. E muito mais do que CAPs. Precisa ter mais CAPs, precisa ter mais residência terapêutica. Residência terapêutica, não confunda a comunidade terapêutica. Residência terapêutica é uma proposta emancipatória. Mas tudo fica congelado, houve redução de recursos e a gente está padecendo essa situação que é muito grave. Não é só em Campinas, mas nós somos Conselho Municipal de Saúde de Campinas e a gente tem que dar conta daquilo que é do nosso território. E por último, queria fazer um registro aqui, que não pensei em propor para hoje, mas achei que ficaria inviável porque o tempo estava curto. Acho que era importante que a Secretaria Municipal de Saúde, se for possível fazer hoje, maravilha. A gente dedica um tempinho, se for hoje uns 5 minutos, se for num outro dia mais tempo, para trazer um informe sobre como está a questão do acompanhamento da questão da dengue. Tá? Acho que isso é muito sério, merece um olhar cuidadoso da nossa parte. Há um tempo atrás, até por levantamento e provocação do conselheiro Trombeta, a gente levantou essa questão, foi feito um informe, mas os dados que estão sendo apresentados, no meu ponto de vista, merecem que a gente retome isso aqui, no mínimo como um informe, não de 2, 3 minutos, mas mais qualificado por parte da gestão em relação a isso. Era isso, a gente tem outras coisas na pauta, mas mais uma vez, mais do que nunca, saudar as pessoas que estão aqui, construindo esse conselho, fortalecendo, porque sem controle social não existe sistema único de saúde. Obrigado. Eu pergunto ao Augusto e à Amanda se as questões que foram levantadas, eles... porque quem estaria aqui seria a Priscila, parece, né, para representar, se a Mônica não viesse. Mas, primeiro, quero ter a questão de uma pessoa da gestão e para dialogar com os pontos que foram colocados, a questão do Centro de Saúde, da Lama, a questão da UPA. Em relação à Rede Mário Gatti, especificamente, a conselheira Cassiana, hoje, quando eu mandei, eu acho que alguns viram no grupo do conselho, eu marquei todo mundo, lembrando da reunião, e ela avisou que estava de férias e me mandou uma mensagem privada que solicitaria à diretoria da Rede Mário Gatti que viesse alguém aqui. Então, eu queria, inclusive, propor que, independente deste horário agora, se chegar alguém da Rede Mário Gatti, a gente chame para dialogar com as questões que foram colocadas aqui em relação à UPA do Campo Grande, e também alguém da gestão, não sei se a Amanda e o Augusto poderiam dialogar, falar sobre as questões que foram colocadas, que acho que a Roseli anotou aqui. Aí, está no nosso tempo regimental para isso. Tá? Mas aí eu pergunto se... Porque, na verdade, a Amanda veio para o ponto de pauta, que é a questão das emendas. Mas eu pergunto, tanto ela quanto o Augusto, que são conselheiros representantes da gestão, se não, a gente aguarda e, chegando alguém que tenha condições de fazer isso, a gente coloca. Então, vamos fazer isso. Mas vamos combinar o seguinte, a pauta segue. A hora que tiver alguém da gestão aqui, em condições de dialogar com os pontos que foram colocados, a gente chama, ou até que, se for quem vem mesmo para a mesa,
vai responder as questões. Pode ser? Mariano, acho que podia chamar um deles para compor a De qualquer maneira, eu pergunto se Amanda e Augusto viriam já, na ausência de quem seria conselheiro para compor a mesa, se poderiam compor a mesa. A gente faz isso, inclusive, com os outros segmentos também. Quem não é oficialmente da mesa, vem compor. Tudo bem, vamos lá então. Então já está chegando e a gente fica com esse combinado. Depois a gente retoma os pontos que foram colocados aqui. Agora já vai dar, né, às 19 horas e a gente já pode começar. Eu queria só, aqui eu pedi inclusive na Secretaria Executiva e queria pedir ao conselheiro, companheiro Wilson Torinho, que viesse aqui. E o que aconteceu recentemente, um acidente de trabalho, né, fatal, trabalhadores da construção civil, e eu queria pedir ao Wilson que viesse aqui e falasse uma fala que é importante a memória e não apagar as coisas que acontecem, né? São milhares de pessoas nesse país, trabalhadores e trabalhadoras, que são vitimados ou de forma fatal, morrem, né, ou que ficam com sequelas em função de acidentes. Então, Wilson, por favor. Obrigado. Boa noite a todos. Infelizmente, com pesar no coração, eu precisei escrever para poder relatar o fato ocorrido essa última quinta-feira, dia 18 de janeiro de 2024. Não sei se nessa cena tudo isso aqui pode dar rima, mas vamos aos fatos. Localização de requinte e sofisticação não combina com precarização. Quando a localização com o metro quadrado mais caro da cidade usa a precarização, o resultado é uma marca de sangue no chão, derramado após matar o trabalhador Francélio, após queda da laje por negligência no planejamento, por negligência na execução. Requinte e sofisticação não combina com falta de EPI. Não encontrou no local um capacete, uma luva na mão. Só encontramos o corpo de um irmão, marido, pai e filho. Também por falta de trabalhadores para retirar o corpo dessa rica localização. E para cortar o coração. Sabe quem removeu o corpo desse trabalhador? Foi o próprio pai, meu irmão. Antes o pai pediu o alicate do filho trabalhador, o cinto que estava na calça, as botas e até as meias. Foi que o pai levou na mão. Eu sei disso porque eu estava lá. Não foi o Wilson Torinho que ajudou a carregar. Foi uma categoria que ajudou. Lá só, na hora, ficou só o pai, um amigo e a categoria. Não ficou mais ninguém. Local de rica localização. Mas assumiu a precarização para economizar. Infelizmente, seguimos com o compromisso de acompanhar as apurações dos fatos e se pronunciar oficialmente após a conclusão das investigações. Franciélio Marcos Barbosa, 37 anos de idade, casado. Deixou esposa e 2 filhos, pai, mãe e a categoria da construção civil de Campinas. Boa noite a todos, uma salva de palmas ao Francélio pelo deixou. Obrigado, Wilson. Eu acho que também é importante registrar, e aqui o próprio Mário aqui e outras pessoas do Conselho,
que assiste e tem um diálogo direto com o Sereste, e até uma memória do que o Marcos mandou recentemente, a gente tem um reconhecimento na Justiça de que os serviços municipais têm direito de fazer todas as fiscalizações, aplicar medidas, penalidades, e a gente tem que fazer isso valer. É absurdo, eu acho que o relato que o Wilson Torinho trouxe para a gente mostra que ainda acontece, né, no mundo do trabalho e, nesse caso especificamente, da construção civil. A construtora, qual é o nome? Eu não posso dar oficialmente porque ele está na investigação. Isso faz parte da investigação, e o que nós vamos fazer, acredito, até pela comissão e pelo Sereste, é o acompanhamento adequado, né, justamente para que a investigação, né, produza resultados. A gente sabe que, né, tem muitas investigações nesse país que demoram e às vezes não chegam a qualquer termo. Acho que isso é o mais importante, mas fica registrado aqui, primeiro, nossa solidariedade, família, pessoas amigas, né, nessa situação tão lamentável. Acho que a gente pode aproveitar que a Mônica chegou e passar para ela e colocar as questões que foram levantadas, que a Roseli tem anotado aqui. Então, boa noite. Primeiro, Mônica, o pessoal, os conselheiros do Santa Mônica traz um... Santa Rosa, perdão. Eu estou na Norte ainda, gente, desculpa. Eu saí do trabalho, mas o trabalho não saiu de mim ainda, desculpa. Do Santa Rosa, eles trazem uma reclamação sobre a lama que tem invadido as unidades de saúde. Já foram feitas várias reclamações, inclusive ao Ministério Público, já foi protocolado e não houve nenhuma resposta. E também eles têm trazido uma reclamação sobre a dificuldade do acesso dos pacientes às consultas digitais, é isso? Aos atendimentos digitais. Bom, em relação à lama, a gente já fez um pedido, inclusive, para os serviços públicos, porque tem, eu estou falando porque a gente tem aquela, como é que eu vou falar, aquela... o morro. Morro, isso. Que é dali que vem a água quando chove para a gente. Então, eles precisam fazer alguma coisa e a gente já solicitou. Eu vou reforçar, mas isso é uma coisa que a gente já tinha solicitado há muito tempo, por sinal, né? Não é de hoje. E que o problema é desse morro. Então, eles vão ter que fazer um recorte, vão ter que fazer ou alguma parede de contenção, não sei. Aí eu não entendo. Mônica, ali tem que ser uma parede de contenção igual da estrada, que é de concreto de cimento. Porque não adianta pôr tijolinho ali que vai cair mesmo. Mas isso já está sendo solicitado e a gente vai ver. Ela que falou de plantar, né? Não necessariamente plantar, porque pelo jeito que está o morro, eu não sei se vai dar conta de parar o problema. Porque até criar raiz, até acertar, então por isso que eu estou falando que não está na nossa mão. Isso é uma coisa que a gente já encaminhou para a CEINFRA e nós já vamos... CEINFRA não, desculpa. Para... Serviços públicos, e nós vamos reforçar. Isso, bom? a foto tá tudo aí, tá tudo registrado. Tá. Eu recebo, infelizmente eu também recebo essas fotos, vocês sabem que eu tô sempre, né? E a gente já fez essa solicitação, porque não é na unidade, não é manutenção da unidade, porque daí, lógico, que seria eu e a Amanda que teríamos que resolver. Mas é uma coisa de fora da unidade, que é uma área que a gente precisa que alguém tome a atitude. Então, outra coisa, dá licença, meu filho, falar. Pode falar. A gente trouxe aqui na prefeitura, já protocolei, está aqui o documento, é sobre o poste que está lá na beira da rua, que manda energia para o CS, certo? Aquele poste, desde que foi roubado os fios de lá, 2019, foi comunicada a Secretaria, Distrito, está sem a prática de acrílico. Se uma criança chegar lá e meter a mão, sabe, vai ficar morrer lá. Certo? Amanda, você está sabendo dessa demanda junto, que acredito que seja os CPFLs? A gente me comprometo, eu estou olhando para a Amanda porque é uma demanda que vai ter que sair do DA isso. Então eu só vou, mas eu não sei como é que está. Você está sabendo? É um poste que tem
No Santa Rosa mesmo, tudo no Santa Rosa. É um poste que tem no começo da rua que roubaram os fios, que era o que servia para a unidade, é isso que eu entendi. Isso. E tem alguns fios lá de forma descoberta, vamos dizer assim, qualquer pessoa pode pôr a mão e tomar choque. Agora eu... Vou uma foto aqui. Tá. Eu posso ter levar e mostrar para você. Pessoal, só dando uma orientação, tá? Além, claro, da ação do próprio poder público, eu coloco um pouquinho de expertise sobre o setor elétrico, né? Alguns anos de call center da Electro, que é igual ao CPFL. Nesse caso, também pode e deve ser acionado pelo próprio 0800 da CPFL e notificar uma situação de risco de morte. Tá? Pega o protocolo, classifica que é uma situação de risco de morte, área de muita movimentação de pessoas, eles mandam e tem que mandar uma viatura de urgência e emergência para o local e, constatado a situação, eles desligam a energia, se não for de responsabilidade deles, arrumar, ou arrumam se for de responsabilidade deles, mas pelo menos extingue o risco de acidente fatal. Essa providência qualquer cidadão pode tomar pelo próprio 0800 da CPFL. Agora a CPFL não é mais 0800, terceirizou e agora é 156. 156? Não, isso é iluminação pública. Tá? Isso. Em relação, eu estou lendo aqui porque eu pedi também para o Augusto que está aqui me passar. Em relação ao Santa Rosa, porque nosso problema é sempre que eles vêm aqui, tem respostas vagas. Então nós vamos continuar vindo aqui porque tem respostas vagas. o que eu vou fazer, gente, então vamos lá, eu estou respondendo o que estão me perguntando, não está na minha alçada falar que amanhã eu vou resolver, eu tenho que entrar em contato com outra secretaria para eles darem resposta. Uma resposta vaga, eu não tenho a resposta, tá? Por favor, a gente também tem que, eu não tenho, se fosse da nossa, que eu acabei de falar, se fosse alguma coisa de manutenção da unidade, aí sim seria com a gente, mas é fora da unidade. Eu expliquei, desculpa que não foi resposta vaga, tá? Bom, em relação aqui ao online, né, que o Augusto me colocou, que vocês estão com dificuldade de resultado de exame, é isso, não é consulta. É resultado de exame que vocês não estão tendo acesso. Aí é em relação ao login do laboratório ou porque não tem internet? Porque assim, o resultado de exame pelo usuário é feito do seu celular. Ele tem acesso hoje, a gente tem acesso liberado, você recebe na hora que você faz, ou você pode buscar na unidade o resultado. A gente, quem não consegue, também pode ir lá buscar. Só queria entender qual que é a queixa. É o seguinte, segundo a informação que a turma está falando, que tem gente que não tem celular. Não, tudo bem, aí essas pessoas têm que ir na unidade e pedir seu resultado. Chega lá, fala que não, tem de ser pela internet. Não, então isso eu vou conversar, isso não... Assim, tem esta opção também, mas quem não consegue, isso inclusive nós vamos disponibilizar escrito como orientação para a população. Pode ser pelo QR Code, pode ser pelo que recebe e a população tem o direito. Não, porque eu já fiz isso. Na UPA, a minha esposa foi lá na UPA, eu peguei pela internet. Só que tem pessoas de idade. Não, estou entendendo, mas a nossa orientação, eu volto a dizer, quem não consegue, por qualquer motivo, ele vai ter que ir na unidade, vai ter não, né? Ele pode ir na unidade e conseguir esse exame pela unidade. Se isso não está acontecendo lá, eu vou já, até hoje eu já falo com a Juliana para a Juliana tomar uma atitude, tá bom? Então são 3 formas, uma pela QR Code, uma pelo aquele número de senha e login e uma na unidade. O usuário vai ter que ter o acesso, como ele conseguir, tá bom?
Santa Rosa era isso, né? Pelo que eu entendi. Por enquanto é isso aqui. Tem Tá bom. E aí eu acabei de falar que aquela reivindicação dos médicos que eles tinham feito de outra unidade só foi resolvido conforme a gente tinha nos comprometido, tá? Eu só estou falando, eu só estou reforçando isso e a gente pôs o médico conforme a gente nos comprometemos lá, de forma imediata de quando chegou, né? Tá bom? Deixa eu abrir aqui. Pode ir falando se está mais fácil, que eu estou abrindo o Augusto aqui também. Eu acho que é importante aqui colocar que de moradoras de Barão Geraldo vem uma questão que é uma denúncia de comunidade terapêutica, que inclusive já teve intervenção da vigilância sanitária lá, a gente sabe, o projeto Efraim, e foi colocada a questão da demanda do CAPS, né? O CAPS em Barão Geraldo. Então, queria colocar essa questão, porque tem uma questão que é da Rede Mário Gatti, aí a gente volta para a velha questão da criação de uma secretaria paralela, né? E que a Cassiana hoje me disse que não viria, que ia pedir para a diretoria da Rede Mário Gatti mandar alguém, tá? Mas de qualquer maneira tem que registrar. Então, a questão do CAPS, eu acho que aí é da própria secretaria, e a outra questão, ainda que deveria ser tudo a secretaria, é 5 horas, né, de espera para triagem na UPA Campo Grande. Então, não sei se a Roseli tem mais alguma coisa. Então, acho que essas duas questões, acho que é importante a gente... Então, vamos lá. Eu vou falar do CAPS, volto a dizer. A gente já conversou sobre isso, tem a representação do Mário Gatti, que avisou que hoje não poderia vir, e eu não consigo responder efetivamente sobre o que está acontecendo. Então, das UPAs, o que eu vou fazer, eu vou passar para ela e peço para ela responder, a gente responde de forma escrita, tá? Então, eu me comprometo a fazer isso para Cassiana. Em relação a CAPS em Barão Geraldo, o que acontece? A gente tem um estudo, uma programação, e a gente segue os critérios do Ministério de População e de Referências, né? A gente não inventa quantos CAPs tem, né? E hoje a gente está dentro do que o Ministério preconiza. Agora, isso não quer dizer que no território de Barão Geraldo não vai ter assistência à saúde mental. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra, porque a própria unidade tem e deve, hoje a gente tem equipe multi e deve absorver as demandas e a verificar. Nós estamos já implementando a possibilidade de outro. Mas eu não consigo, eu volto a falar, a gente pode escrever, posso mandar tudo o que vocês pedirem. Mas a gente, para cadastrar um CAPS no Ministério, eu tenho um limite, eu não posso fazer, eu tenho uma referência da população, o tipo de CAPS. Então, e a gente já está se enquadrando dentro do que o município precisa, eu não estou falando praticamente. Mas vocês estão trazendo uma demanda. Agora, em relação à RT, a gente já conversou aí que isso precisa ter, além do, lógico, mas a gente tem que ser acionado pela justiça, a gente não pode, ou alguma denúncia que a gente vá lá, eu não posso simplesmente acabar com as presidências, que a gente é contra, isso a gente já falou, a política a gente não tem, mas tem algumas situações que a gente também não tem esse poder de polícia, vamos dizer assim. Então só havia denúncia, que daí a gente aciona e vai ouvir o Ministério Público, que a gente consegue estar indo, tá? Agora, o que eu vou fazer é conversar com o Marcelo, nosso coordenador da saúde mental, e falar que vocês estão reclamando de assistência de saúde mental no território. E vamos ver como é que a gente encaminha isso para a resolução, tá? Então, isso a gente faz. Mas eu não vou prometer que nós vamos fazer um programa de CAPS, porque a gente tem todo um regramento que a gente não é o que a gente quer, né? E muita coisa hoje do Ministério, hoje e sempre, tem a ver com o número de população que a gente tem. Os indicadores são feitos em cima disso. Mas isso não impede que a população, volto a afirmar, tenha atendimento em saúde mental. Então isso nós vamos ver e vamos tentar adequar dentro da necessidade. Isso eu me comprometo, a gente vai conversar com o Marcelo, a Mônica, que é a nossa representante da saúde, também pode reforçar isso, e aí a gente vai dar um contorno, uma resposta e ver como é que a gente consegue lidar com essa demanda, tá? Então, eu não vou falar que a gente vai construir um CAPS, mas
alguma solução para a demanda a gente tem que dar. Isso é nossa missão, tá bom? Então isso nós vamos fazer. Só para lembrar que a vigilância sanitária já foi um projeto para aí, no bairro geral, levantou uma série de irregularidades. A gente quer saber também a resposta disso, a gente não tem. Qual? Desculpa, eu não entendi que projeto que a senhora... É a comunidade terapêutica Projeto Efraim. A vigilância sanitária, só para colocar, ela chegou a ser interditada. Aí a interdição foi levantada, não temos detalhes, mas ela foi eu também não tenho, porque isso corre informação um sigilo. Eu não tenho, não é uma informação, porque ela tem direito a se defender, tem todo um processo. Eu não tenho essa informação, tá? Mas eu vou procurar também, do mesmo jeito. As irregularidades que a vigilância levantou, a gente quer saber se foram sanadas, porque parece que não. Tá. As pessoas que moram no entorno não estão percebendo nenhuma melhora. Do mesmo jeito, a Priscila, que é a nossa representante da vigilância, ela está de férias, eu acho, né, Lloyd? Ela está de férias, né? Então, eu me comprometo, a Lloyd também está aqui, de a gente levar essa demanda para a vigilância e ter uma resposta, que nem do Mário Gatti, tá? Eu queria fazer uma ressalva. Pode fazer. Campinas não tem a quantidade de cabos suficiente. Eu não vou, assim, volto a dizer, a gente segue a legislação, isso já foi comprovado, tem conferência, a gente já demonstrou isso. Eu não vou ficar discutindo. O que eu me comprometo é trazer, se for o caso, na próxima reunião, essa regulamentação, mas eu volto a dizer, independente disso, nós temos que olhar para a situação do usuário de Barão Geraldo em relação à assistência de saúde. Uma coisa não exclui a outra. Nós vamos dar uma resposta em relação à assistência, que não necessariamente vai ser a construção do CAPS, é só isso que eu estou falando. Fala, Mônica. Não vai dar conta dessa aí. O meu atendimento de terapia ocupacional, eu demorei 7 anos para conseguir, a terapia vai parar. Então, a unidade não está dando... Por isso que eu estou falando, eu estou entendendo que a queixa é além do CAPS, a gente tem que dar conta da assistência. Então, nós vamos olhar para isso e vamos ver o que a gente faz para adequar essa situação. Tá? Isso é uma coisa, isso eu não estou me eximindo, isso é responsabilidade nossa. Está tudo certo. Eu queria, Luiz, vamos tentar encaminhar aqui. Eu queria fazer alguns encaminhamentos pela presidência. Em relação à questão do centro de saúde, a Mônica informou que foi solicitado que é uma outra secretaria. Então, aqui que fica registrado, o conselho vai demandar junto a essa secretaria. Se é outra secretaria, o conselho vai demandar. Vai dar ciência que foi trazido ao pleno, que houve essa questão, e nós vamos demandar. O conselho vai fazer isso diretamente. Até porque a gente já tem, eu acho que é importante recuperar uma discussão que nós tivemos no Ministério Público sobre a Comissão de Obras, que em determinado momento, o Roberto Marden, que estava lá, deve lembrar, foi falado, tem questões que não ficam dentro do DA e da Secretaria, que dependem da Secretaria de Infraestrutura. E, inclusive, o prefeito assumiu o compromisso na reunião de que garantiria a participação de alguém da Secretaria de Infraestrutura na Comissão de Obras. Então, a sugestão aqui é que o Conselho, além de demandar perante a Secretaria de Saúde, demande a Secretaria de Serviços Públicos. Tá? Acho que é necessidade. Quanto à UPA, já fica colocado aqui, segunda-feira nós teremos reunião da Comissão Permanente de Atenção Hospitalar, Urgência e Emergência. Vamos ter que dialogar sobre isso. Tá? A questão é que eu quero fazer esse registro aqui, e é necessário. Quando lá atrás foi criada a rede Mário Gatti, e em tese a autarquia não é uma forma ruim de gestão pública, em tese não, nós levantamos a preocupação do que acabou se configurando, que é uma secretaria paralela. Hoje, concretamente, nós temos aqui um representante, né, da secretaria, mas que não tem condições de responder por uma parte que é gigantesca. Isso é muito grave. Aqui não é uma questão com a Mônica, por favor. É uma questão com a gestão. E, aliás, não é com este prefeito. A rede Mário Gatti foi criada no governo Jonas Donizete. E desde lá a gente disse o que ia acontecer, que é isso.
É exatamente isso. Então, fazer esse registro aqui, senão a gente vai esquecendo as coisas, né? A memória vai e a gente não lembra, né? Então, assim, isso é uma coisa, nós vamos ter que encaminhar. E podemos, inclusive, Luiz, o pessoal, levar já essa questão mais detalhada possível para a reunião da comissão, para os passos que a gente vai ter que dar. Porque, só para colocar para vocês, quando a gente fala como ir ao Ministério Público, é na maneira de fazer. Concretamente, este Conselho, através da presidência, da Secretaria Executiva, em conjunto com a Comissão de Atenção aos Pagamentos de Urgência e Emergência, está acompanhando de forma muito próxima um caso muito grave que aconteceu no Hospital Morigatti. Obviamente que eu não vou detalhar aqui o caso, que seria o fim da picada, porque isso está sob a prestação do Ministério Público. E essas coisas a gente vai ter que fazer cada vez mais. Infelizmente, a gente adoraria não ter que fazer isso, né? E queria, por último, em relação ao Barão Geraldo, CAPS, etc. Temos aqui a companheira da Comissão de Saúde Mental. E eu queria propor, Mônica Cruvinel, que aqui temos a Mônica Nunes, agora a gente tem que... Mônica Cruvinel, que a gente organize, seja na próxima reunião ou independente de reunião, uma iniciativa sobre isso. Que diz respeito a uma questão, porque a questão do número de CAPS, eu não quero fazer que bate-boca não resolve. Mas a gente tem, dentro do movimento da luta antimanicomial da Comissão de Saúde Mental, opiniões diferentes dessa, sobre o número de CAPS. Como não vai resolver aqui, a gente tem mais coisas na pauta, eu proponho que a gente, na Comissão de Saúde Mental, aprofunde isso, e inclusive a denúncia, que também é papel nosso, está na lei e no regimento do Conselho. Então eu queria fazer esse encaminhamento aqui pela presidência, para a gente dar conta dessas questões de maneira um pouco mais completa, além das questões que a Mônica já respondeu. Pode ser? E aí queria só fazer um lembrete, senão a companheira depois vai nos... Eu e o Ney, principalmente. A companheira Núbia esteve aqui, se não me engano, na última reunião do ano, e a gente quer fazer um lembrete novamente. Vai ter... E acho que não precisa dizer da importância disso, né? Vai ter o 2º Seminário de Saúde Auditiva de Campinas. A Núbia já esteve aqui, falou do primeiro, que foi fantástico, e vai ter continuidade agora. Vai ser na Faculdade de Ciências Médicas, na FCM da Unicamp. E nós temos 2 vagas, uma para usuária, ou usuário, ou usuária, e trabalhador ou trabalhadora. Inclusive, ela mandou aqui um lembrete, que ela pediu para a Alessandra, nossa conselheira aqui, combativa, que é do segmento, que se inscrevesse pela Asucamp. Então essas 2 vagas estão aqui. E é importante, seria importante que quem que tivesse interesse se inscrevesse quanto antes, porque é uma questão de organização. Até porque daqui a pouco não inscreve, fica a vaga sobrando, se perde a oportunidade de participar de um evento como esse.